Direto. Estamos no ar. Maravilha. Boa noite, paz e bem. Desculpa aí o atraso, meu computador aqui deu um pau danado, estou no celular, tudo, tudo errado hoje, tudo atravessado. Vamos iniciar aí essa noite, mais uma vez, a nossa live. Boa noite, Raiz. Aquele abraço. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos e todas. Boa noite, irmã Neiva. Paz e bem a todos e todas. Estamos aí na resistência, né, meu irmão? Estamos aí na luta aí. A internet tenta sabotar, o computador dá tilt, mas a gente está firme na luta. Estamos aqui para mais um Diálogo da Esperança. A gente vai pedindo o pessoal para nos ajudar aí, compartilhando, passando para os nossos irmãos e irmãs aí a mensagem para a gente poder iniciar com mais facilidade. E hoje, a nossa palavra é Jó 14, de 7 a 9, que diz assim: porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não se farão de novo. Se envelhecer na terra e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. E aí, irmão? Lindo, né, irmão? Lindão, né? Sinaliza para nós que, por mais que pareça difícil, por mais que pareça o fim, há sempre a possibilidade de renovação, sempre a possibilidade de reconstrução, ou seja, não tem nada dado como fim. Tudo pode ser renovado e reconstruído. Isso é potente para nós, principalmente nessa nossa conjuntura, que aparentemente, né, o campo progressista, o campo mais, digamos assim, né, de desenvolvimento, de luta, aparentemente, né, segundo muitos comentaristas, foi derrotado, blá, 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 mas a gente vê, ao mesmo tempo, aí uma esperança que brota nas candidaturas aí, aparentemente fracas, né? Mas que trouxeram ânimo e esperança para o povo. Então, a gente está aí acreditando que é possível seguir em frente, e, obviamente, renovando as energias, né? Renovando a fé e a força. Às vezes, a gente acha que a esperança acabou, né? A gente acha que o caminho está interrompido. Mas para a gente que tem uma fé forte, alicerçada em coisas que valorizam a criação de Deus, valorizam, né, os seres criados por Deus, e a gente sabe que tem uma missão de construir uma fraternidade, uma comunidade humana de partilha, né, de cuidado. A gente sabe que Deus nunca nos calará. Alguns de nós podemos ir embora, o nosso tempo pode passar, mas a gente vai ter sempre gente lutando pela a base do que é o Evangelho, né? Que é cuidar, que é estar do lado de quem precisa. E, assim, a gente, quando conversa com pessoas que são de partidos progressistas, pessoas que são criadas a partir de uma lógica de solidariedade, direitos humanos, né, de abertura para a história do outro, para a vida do outro, a gente vê que essas pessoas, boa parte delas, eu acho que qualquer lugar tem alguém que atrapalha o processo, né? Mas a maioria das pessoas que nós conversamos, muitas vezes erram com a vontade de acertar e de transformar a sociedade em algo melhor, né? E melhorar a vida das pessoas. Então, nós precisamos entender
que vai ter momento que a nossa árvore vai ser podada, vai ser cortada, a gente vai ter problema, mas a gente tem que continuar lutando, a gente tem que continuar caminhando, a gente tem que continuar acreditando, né, e tendo a certeza de que, assim como diz a palavra, tudo se renovará. Eu tenho ouvido muitos relatos políticos, muitas análises, e muitas vezes a gente vê a falta de esperança. E assim, as pessoas acharem que está tudo perdido, que não vai dar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, como sempre, alguma coisa vai ser reconstruída e a gente vai chegar novamente a conquistar novas coisas. A gente dá 3 passos para frente, volta 1, dá mais 3, volta mais 1, e a vida é assim. Eu acho que é isso que a palavra quer dizer hoje. E aí eu quero, já antes da gente dar aquela palavra final de ânimo, dizer para os irmãos e irmãs aí que estão assistindo, tenham fé, que a gente vai vencer todo esse mal que está aí, porque o amor e a justiça sempre vencem, porque elas vêm de Deus. Né? Então, não tem essa parada de ficar cabeça baixa, ficar achando que não vai dar. Nós estamos na luta. A gente fez uma retrospectiva, né, André? Quando acabou a última live, nós estamos desde maio fazendo live aqui. O momento era bem pior, as pessoas estavam desanimadas, cabisbaixas, tristes, né? E agora a gente tem que levantar a cabeça e ir em frente, né? E acreditar que a gente pode mudar a sociedade a partir das nossas crenças e valores. Então, era essa a mensagem que eu acho que essa palavra tem que trazer. E aí, aproveitando que o PT que está aqui hoje, né, irmão? Eu vou dizer para os petistas, acreditem, não desanimem, né? A história de luta do PT é muito bonita para a gente deixar isso acabar de uma hora para outra. Uma vez que coisas tão ruins continuam, porque o PT tem que achar que vai acabar e que tem que mudar? Não. Continua a luta é muito importante. Essa mensagem é bem para dizer isso, que a gente vê no coração de cada um de nós que acreditou, às vezes, em coisas, às vezes foi assim, ficou meio desiludido, né? A gente acha que não vai dar, não, vai dar sim, a gente vai vencer tudo isso. Né? Para os irmãos e irmãs que estão entrando aí, eu quero deixar essa mensagem e dizer que o Diálogo da Esperança está junto com a galera progressista e está acreditando no mundo melhor e no mundo mais fraterno. E que esse povo aí, que gosta de fazer maldade, coisa ruim, cara, que eles vão ter que aguentar a gente. A gente vai ficar falando mesmo. Quer dar pane no computador, na internet? Que dê. A gente vai continuar falando. Não quero nem saber. A gente dá um jeito. Mas a gente vai conseguir chegar lá. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui com a nossa pauta. Como aí, infelizmente, hoje eu não consegui compartilhar o link para o pessoal, que normalmente eu faço antes, que deu uma pane danada, meu celular está ocupado. Então o pessoal vai entrando aos pouquinhos aí e vai descobrindo onde é que a gente está, porque hoje está meio complicado. Continuando aqui a nossa pauta, hoje recebemos aqui para debater o tema Núcleo de Evangélicos do PT, Histórias e Lutas, a nossa amiga e irmã Neivia Lima, que é pedagoga, especialista em administração e supervisão escolar, com formação em teologia, pelo Seminário Teológico Carisma da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, coordenadora do Núcleo de Evangélicas e Evangélicos do PT da Bahia. Minha irmã, eu sou quase baiano já, mas sou baiano porque minha mãe é filha de baiano e meu pai é baiano, então sou baiano. Nos fale um pouco aí sobre a sua trajetória e como você chegou ao PT, e também dá boa noite para o nosso povo aí. Então, boa noite a todas e todos. Né? É um prazer imenso, né, ter recebido o convite de você, Jefferson do Reis, que é uma pessoa que eu só conheço virtualmente também, mas parece que a gente já se conhece há uma eternidade, né? E sinta-se baiano, porque o Reis eu já disse que, embora com esse sotaque carioca, ele já é baiano, né? Então, eu queria também, mais uma vez, dar meu boa noite, né, a todos os internautas e as internautas que estão nos acompanhando. Então, falar um pouco da minha trajetória de vida e como eu chego no PT, eu penso que a gente não pode deixar de lado nenhum pedacinho da nossa história, porque eu acho que toda a nossa trajetória nos leva para o momento atual.
Então, eu sou primeira filha, primeira neta. Eu, aos 8 anos, eu tomei a minha decisão de fé, né? É interessante que minha mãe converteu primeiro, e eu, sempre muito apegada a meu pai, disse, não, só vou me converter quando meu pai for. E aí veio meu pai, mas eu só fui me batizar aos 15 anos. Nasci no Baixo Sul da Bahia, né? E aos 11 anos fui morar no sertão baiano, então que é chamado de Cisal. Eu digo que sou beradeira de nascimento e cisaleira de pertencimento. Aos 12 anos eu subi pela primeira vez num palanque político, né? Foi para prestar uma homenagem, na época, ao prefeito, que estava lançando seu sucessor, a gente estava no período eleitoral. Na área profissional, eu fiz magistério, pedagogia, depois me especializei em gestão educacional, fiz seminário teológico, até porque é interessante, porque na minha família, minha mãe que é pastora, meu pai era ministro de louvor, e pela necessidade, a vivência na igreja, que nasce, né, aí para um outro dia, que nasce na sala de minha casa, eu senti essa necessidade também de fazer teologia. E quando eu retorno, eu passei a lecionar no meu município e depois coordenei um projeto de educação do campo. Então, a minha trajetória sempre foi na área de educação e também no campo da fé, pela história de vida. Desde que eu me entendo por gente, o culto acontecia na sala de minha casa, né? Então, a minha trajetória sempre foi paralelamente nessas duas áreas. E eu faço questão de dizer da área da educação, porque minha mãe é professora, então também cresci dentro de uma escola. Para vocês terem ideia, a minha casa era meia parede com a escola, então minha mãe sofria, inclusive, no fogão com as massinhas que a gente jogava. Então, a minha trajetória, ela tem essas duas áreas que andam lado a lado, o magistério, né, a educação e também a fé. E é interessante que foi nesse momento que eu fiz também o seminário e voltei para o meu município para coordenar um projeto de educação do campo, eu passei a ter contato com os movimentos sociais. E o que eu tinha aprendido na minha fé, desde a minha casa, que era sempre cheia com muita gente, né, que ia fazer retiro, ou que tinha alguma necessidade, então, ou que era acolhida pela questão da fé, eu também passei a vivenciar isso dentro do campo da educação, à medida que eu passei a fazer esse trabalho de coordenação de educação do campo. Depois disso, início eu fui me envolvendo, já era envolvida na política, mas aí você vai ampliando os olhares à medida que você vai conhecendo a sua realidade. Então, eu fui na idade que eu trabalhava, né, que eu estava inserida. E depois disso eu vim trabalhar com a política pública de educação profissional no estado da Bahia, né, em 2008. Então eu passei a ter um olhar maior. Antes era só de um município, de uma comunidade rural, e aí eu passei a ver a política também a partir de uma esfera estadual. E essa prática de fé e essa prática profissional me conduziram a cada vez mais militar na política, porque fui percebendo que era na política partidária, claro, no sentido de ocupar os espaços públicos, em que nós poderíamos fazer alguma coisa em benefício da população, né? Então, vim me envolvendo com o Partido dos Trabalhadores. Em 2008, eu já estava, assim, totalmente inserida na militância, mas de filiada mesmo, pasmem, eu só tenho 2 aninhos, mas já vinha numa trajetória. Então, eu chego ao Partido dos Trabalhadores por toda a minha trajetória de vida, né? Principalmente nessa questão da relação com os movimentos sociais, na relação do meu trabalho e na relação com a fé. Então, em resumo, foi assim que eu cheguei ao Partido dos Trabalhadores. Certamente, nesse período, é maior expoente nessa questão de se juntar aos movimentos sociais, né? O PT tinha essa ligação muito forte. Então, boa parte das pessoas que estavam nos movimentos sociais também
acabavam se ligando ao PT, que era o partido que dava, de certa forma, canalização para esses desejos e vontades aí de luta que a gente tinha, né? Uma coisa para falar, Raio? É legal, né? A trajetória da Nívia que é uma trajetória que eu acho potente, né? Dos movimentos sociais para o partido, porque aí você ajuda a oxigenar o partido e, obviamente, você faz com que o partido esteja a serviço dos movimentos sociais. Isso é muito legal. E, obviamente, isso faz toda a diferença, né? Embora a irmã tenha esses apenas 2 anos de filiada, e com certeza teve oportunidade, né, dentro dos espaços democráticos de participação do partido, ela teve oportunidade de militar, teve oportunidade de criar conexões, de fortalecer agendas internas, e hoje está aí, né, representando o NEPT, que é hoje digamos que o xodó, né, xodó do Lula, é o xodó do Lula, né, os evangélicos. Ele já tinha uma aproximação, isso é importante dizer, e com o NEPT finalizou internamente dentro do partido a necessidade de estabelecer o diálogo. Então, isso é muito potente, é muito legal, né, esse movimento que a Nívia fez, e que, obviamente, tem também, creio eu, parte de muitos militantes hoje estão nessa mesma categoria, né? Muitos desses caras militam há anos. Eu conheço uma galera milita há anos e anos. Falei, irmão, tu é filiado do cara? Não, sou não. Então é interessante, né? Você ver essa oportunidade do cara construir e se desenvolver, né? Isso é muito legal. Jefferson? Então, continuando, como é que surge esse movimento aí de evangélicos dentro do PT? E diga-se de passagem, é muito importante, né? Muito importante. É interessante, né, vocês fazerem esse questionamento, porque, na verdade, existem evangélicos desde a fundação do partido, e a gente gosta sempre de citar como exemplo a Benedita da Silva, né, que é uma deputada e que desde que, digamos, que fundou o partido, ela já era evangélica. Mas a gente precisa, para pensar nesse núcleo de evangélicos, a gente tem que, de fato, olhar para um passado que nos traz para hoje, né? A gente relembra aí que na eleição presidencial de 89, né, foi assim um momento muito intenso de envolvimento do eleitorado evangélico e em especial os pentecostais, né, e que usaram inclusive como argumento para convencer outros crentes a votar em Collor foi a ameaça de que o Partido dos Trabalhadores seria comunismo, que destruiria as igrejas, que fecharia as igrejas. Mas nesse mesmo período surge o MEP, né, que é o Movimento de Evangélicos Progressistas, que também é da década de 80, que foi uma reação de evangélicos que não se viam representados pela bancada evangélica da Assembleia Nacional Constituinte. Então, o MEP ele foi oficialmente lançado em 90 e pautado sempre na teologia da missão integral, que não vê separação, né, entre a evangelização e a responsabilidade social da igreja. Então, você não pode evangelizar sem ter uma responsabilidade social. Eu digo que é a intercessão pela realidade e a intervenção da realidade, né? E a gente relembra que também nesse período, né, já em 94, nas campanhas presidenciáveis, nós vimos que foram criados os fóruns dos comitês religiosos pró-Lula, né, que também foi para fazer o contraponto com o que aconteceu em 89, e o MEP esteve presente nesse fórum. Mas então a gente vai bebendo dessas fontes todas, mas enquanto núcleo de evangélicas e evangélicos do PT, formalmente a gente nasce em 2015, né? E é importante a gente chamar a atenção, que até pela fala que Reis fez, né, que nós somos queridinhos do presidente Lula, é importante lembrar e chamar a atenção que essa foi uma organização dos evangélicos que estão no Partido dos Trabalhadores. Nacionalmente, nós temos hoje mais de 22 mil evangélicos dentro do partido. Aqui na Bahia, a gente tem cerca de 1.600 filiados ao Partido dos Trabalhadores que são evangélicos. Então,
os evangélicos do partido decidiram, principalmente, né, com o que nós temos visto ao longo dos anos, de forma sistemática, diversas igrejas e líderes se levantarem contra o Partido dos Trabalhadores, a gente sentiu essa necessidade de se organizar e dizer, aqui no partido tem evangélicos, nós somos progressistas, e eu costumo dizer que eu sou petista porque primeiro eu sou evangélica, né, porque a minha fé me pauta a lutar pela mesma coisa que o Partido dos Trabalhadores defende. Então, é assim que eu vejo esse nascimento do núcleo, né? Ele surge de outros movimentos e dessa necessidade da gente se posicionar. Show de bola. Show de bola. Estou aqui fazendo os ajustes do meu celular, porque ainda tá ruim ainda. Linda história, né? A gente sabe, em 89, eu acompanhei a primeira campanha presidencial, né, do Lula. Eu não podia, mas eu acompanhei. E antes da campanha presidencial do Lula, na eleição para prefeito, acho que 2 anos antes, eu participei da campanha em Nilópolis, onde nós tínhamos um grupo de presbiterianos, metodistas e católicos de frente do Partido dos Trabalhadores em Nilópolis. O candidato a prefeito, ele era do movimento franciscano, ele era da Jufra na época. E nós tínhamos, hoje tem até um rapaz que é pastor da igreja presbiteriana aqui no Recreio, que ele fazia parte, ele e o irmão dele eram candidatos a vereadores, e era uma galera, pessoal de sindicato, naquela época que estava começando. Eu me lembro porque eu estava ajudando um cara na campanha candidato a vereador, e eu participei de várias reuniões, e esses caras estavam lá. Então a gente sabe que desde lá da formação do partido, a gente tinha o pastor Mozart, outros caras que estavam envolvidos aqui no Rio de Janeiro na construção do partido. Mas, assim como também os católicos não se posicionavam a partir da sua fé, se fazia, na verdade, uma grande fraternidade de pessoas que lutavam pela justiça, né? Então, a questão da fé ficava secundária. E aí, eu acho que você falou, né? Tem desde o começo, também tinha católico, tinha... Mas, infelizmente, a história do Brasil, né, até hoje levou a gente a ter que criar essas nomenclaturas para as pessoas entenderem que dentro do mecanismo de formação do partido, das lutas sociais, as igrejas também estão presentes, né? Porque fica parecendo que dentro do partido é só cara que quer comer criancinha e acabar com as igrejas. Então, na verdade, a necessidade da gente criar nomenclaturas e dizer, não, eu sou católico, mas sou petista, né? Então, é interessante a gente ter esse papo, que é para as pessoas entenderem a dificuldade que a gente está enfrentando. Eu estava comentando aqui em casa. A gente hoje vê, por exemplo, quantos candidatos delegado, major, capitão, tenente, pastor, padre nós tivemos. As pessoas estão colocando as categorias antes do nome para ser eleito. Né? Então, você votar num delegado hoje é muito importante, porque o cara entende segurança. Né? Você votar num pastor, num padre é importante, porque o cara não vai deixar, entre aspas, que não existe ideologia de gênero tomar de conta do Brasil. Então, essas coisas que a gente está vendo ser construídas. Então, é importante a gente bater esse papo hoje, até por causa disso também. Eu acho fundamental a gente deixar claro essa situação. Mas vamos lá, continuando aqui. Quais são as principais agendas? Quer falar, André? Fala aí. Rapidinho. Esse lance que Neiva falou é legal, porque, por exemplo, meu pai, né? Meu pai foi sindicalista, né? Ele era o homem do piquete, como era um cara forte, ele ficava na porta da oficina, meu pai foi ferroviário, e na época de coleta de assinatura em relação ao PT, meu pai assinou também, e meu pai sempre foi aquele cara, né? Assembleano, envolvido nas questões da categoria, né? Do sindicato, meu tio sindicalista também,
e aí eles iam com o Enfio, fazia muita charge, e vira e mexe, meu pai levava um panfletinho do Enfio, um jornalzinho, e aí tinha lá as fotos do Enfio, lá, os lances do Enfio. E aí a gente está falando mais uma vez de fake news, né, cara? Que não é de hoje. Desde a década de 80, eu me lembro que eu era moleque. As eleições do Brizola, não sei se você lembra disso, Jefferson, foi marcada por mentiras, sabe? E a galera dizia que o Lula era ateu. E, nossa, muita mentira, muita. E, infelizmente, os anos se passaram e a mentira permanece, né? Quando a gente vê aí alguns irmãos que, de forma tendenciosa, oportunista, que já outrora já tiveram já perto do poder, né? Inclusive, eu me lembro, eu acho que no último ano de 2000, eu acho que foi na final do ano de 2003, que o Lula chamou todo mundo e falou, vocês disseram que eu ia fechar a igreja, aí ele falou de uma lei, uma coisa assim, que de uma certa forma até beneficiar as igrejas. Meu irmão, minha irmã, a cara dos caras era de vergonha, estava todo mundo lá, Magno Malta, como sempre, aquela babação de ovo, aquele que era da Universal que sumiu, o Bispo Rodrigues, o Dioclínio, todo mundo lá. É interessante como agora todo mundo vira casaca, né, cara? Ninguém lembra mais de nada. Então, infelizmente, a gente percebe que os nossos representantes, né, religiosos, digamos assim, não estão preocupados com o povo, mas estão preocupados com o poder, né? Não estão preocupados com o desenvolvimento. E aí você tem uma iniciativa popular, né, que traz um presidente representa a população pobre, né? E o cara começa a desenvolver ações para o desenvolvimento, aumentando o consumo, aumentando uma série de possibilidades de desenvolvimento do povo, então é uma parada assustadora, né? Então, enfim, só para poder lembrar do meu velho pai, né? O homem do sindicato, ferroviário da resistência. Vai lá, Jefferson. E aí, minha irmã, quais são aí as principais agendas que vocês defendem dentro do partido? Bem, a gente costuma, né, quando a gente se identifica, né, quem nós somos, a gente já traz, eu vejo que o nosso compromisso, que é a construção de um projeto democrático popular, o fortalecimento da democracia, a busca da justiça para todos, indiscriminadamente, né? E dentre os diversos outros objetivos que são voltados para o enfrentamento do povo brasileiro. E eu sempre gosto de fazer referência a alguns trechos bíblicos, mas o que mais me marca nessa minha trajetória de fé e política é o de Jeremias 22:16, que diz, ele defendeu a causa do pobre, do necessitado, e assim tudo corria bem. E ele ainda arremata, né, dizendo que é isso que significa conhecer a Deus, conhecer ao Senhor. Então, a gente observa que o cristianismo, ele tem um compromisso com a liberdade, com as lutas, né, pelos direitos dos cidadãos e cidadãs, sempre de forma imparcial, e especificamente, então, com as causas da justiça, do bem, da alegria, que são os valores, de fato, do reino de Deus. Então, essas são as nossas agendas, né? A gente sempre foca nessas questões enquanto núcleo de evangélicos e evangélicos do PT. Legal. Você aí, né, já presenciou alguma dificuldade de diálogo dos seus companheiros de partido com os evangélicos? Se já, diariamente, meu irmão. Diariamente. A gente costuma brincar, né? Já até me chamaram a atenção, mas digo, não é, a gente leva até na brincadeira. A gente sofre na igreja por ser petista e sofre no PT por ser evangélico. Né? A gente tem muita gente que acredita no nosso trabalho, tanto que nós temos também, não somos poucos, temos um número grande de evangélicos dentro do partido, mas ainda tem aqueles que generalizam os evangélicos, então para eles todos são reacionários, conservadores,
e que há poucos dias mesmo eu ouvi assim, que é como se nós fôssemos um câncer, né? Tanto para a igreja, né? Como eu ouvi essa semana, até um post de um pastor aí, onde ele coloca que os evangélicos progressistas deveriam ser expulsos das igrejas porque seriam como câncer. Da mesma forma, a gente tem alguns companheiros e companheiras que ainda não conseguem compreender que fé e política andam juntos e que evangélico não é significado de conservadorismo, de pessoas reacionárias. Então, a gente enfrenta, sim, dificuldades no diálogo ainda com alguns companheiros e companheiras. Cara, outro dia eu vi uma entrevista da Benedita e ela estava falando exatamente disso aí. E ela disse, cara, eu sou pentecostal, e sou petista. E aí os irmãos da igreja não entendiam que eu era petista e os irmãos do PT não entendiam que eu era pentecostal. Aí eu comecei a dizer que eu sou pentecostal. PT... Eu não sou nenhum, eu sou pentecostal. Eu comecei a rir, falei, cara, Bené, é demais. Ela falou, eu sou pentecostal. Cara, é preconceito, né? A pessoa não conhece e o coração fica fechado tanto de um lado quanto do outro. Infelizmente, as nossas igrejas estão muito fechadas para a questão da novidade. Jesus era um cara que trazia novidade, mas as igrejas gostam de antiguidade. Elas falam em nome de Cristo, mas não gostam de Cristo como ele gostava da novidade. Né? O frescor não pode entrar na casa de Deus. Eu acho que Jesus não entraria hoje. Né? Hoje estou chegando a essa conclusão. Em algumas igrejas, sim, em algumas paróquias e comunidades, né, ele até entraria. Mas na instituição, do modo geral, a gente vê que seria muito difícil dele entrar, porque o frescor que ele traz ia causar escândalo, assim como causou com os fariseus, né, cara? E o pessoal que era carola. Né? Então, a gente fica observando de longe, assim, dizendo, nossa, será que essas pessoas não estão enxergando que esse Jesus é diferente? É a mesma coisa na questão do partido. Um partido, cara, trabalhador é todo mundo. Né? Trabalhador é o evangélico, é o cara da religião de matriz africana, é o cara que não tem religião, é o cara budista, todo mundo é trabalhador, cara, é o muçulmano. Então ele vai estar no partido, pô. Não é um partido que quer reunir trabalhadores, ele não pode escolher o trabalhador que ele vai reunir. Né? Então é tudo muito complicado, as pessoas ficam criando rótulos, cara, e esses rótulos atrapalham pra caramba, porque o cara vai olhar pra gente e vai dizer, pô, esse cara não pode não, porque ele foi escravizado, ele não é trabalhador, né, André? A gente não pode entrar, né? Porque, né? O trabalhador é o italiano que chegou depois, de acordo com a lógica da história. Nós seríamos os lumpen proletariados, né? Ou seja, o que está atrapalhando a categoria. Não é nem trabalhador, mas também não é vagabundo, está no meio do caminho. Então os caras veem a gente como lumpen. Desorganizado. Eles veem a gente como desorganizado, despolitizado, como se a gente não tivesse possibilidade de ter consciência. Nossa, cara, e esse tipo de discurso é muito ruim, né? De segmentar, ou melhor, de ter uma postura sectária em relação aos evangélicos, né? E parte hoje, eu sempre faço essa crítica, né? Não só ao PT, mas todos os partidos que têm uma agenda mais popular, mais progressista, perderam muito espaço por conta desse tipo de leitura sectária, de achar que a galera é ópio do povo, né? Ópio, e pá, e a galera é ignorante, é massa de manobra, aí perde. Aí você vê hoje, a própria Universal, a IURD, montou um partido. Montou. Ou seja, a desorganização, o sectarismo da galera gerou isso aí, sabe? Hoje os caras têm partido. E da igreja mesmo, você marcar, o cara já assina a ficha de filiação, já entra e cumpre os interesses e fortalece um projeto de poder que não tem nada de popular, pelo contrário, é uma pirâmide.
A gente vê os caras que estão, até nos partidos aí, ditos conservadores, mas que, na verdade, são oportunistas, a gente vê as figuras aí, cara, sabe? As figuras estão aí usando o povo como pirâmide. Você não vê outras representações, são as mesmas. Representação branca, com sobrenome gringo, sabe? E oprimindo o povo. Então, é algo que deve se pensar, assim, da galera. Abrir mesmo o coração, acho que tem que ter o diálogo. Esse mesmo problema também, o pessoal do PSOL também enfrenta, uma galera do PDT também passa sufoco, porque os caras estão querendo se organizar, querem trazer suas contribuições, mas são segmentados, né? Melhor, são silenciados, principalmente nos processos internos, né? Que os caras estão disputando chapa para a direção interna, é então que os caras entram em desespero. Poxa, nossa, tinha um cara no Rio, esqueci o nome do cara, acho que era Edmilson Rodrigues, o cara era pastor, muito próximo a Benedita. Gente, mas como é que o cara sofria, gente? Sofria muito. Que vira e mexe, jogavam em cima do cara, aterrorizavam o cara. E hoje a gente vê o preço disso, né? Vê as consequências dessas escolhas sectárias de tentar silenciar a galera, né, evangélica. Jefferson e Neiva, para vocês aí. Então, deixa eu só fazer uma bagunça aqui. Primeiro eu vou apresentar umas pessoas que estão lá assistindo. A Liliane Silva está dando boa noite. A Angélica Ângelo está dando. Faz tempo que ela não aparece aqui, né, Angélica? Dando boa noite, professor. Foi minha aluna, né? A Aline Brum dando boa noite. Já está sempre aí com a gente, essa irmã que fez faculdade comigo, gente boa demais. Tomás Edson Andrade, boa noite. O Newton Júnior aí, que voltou com força total já no último diálogo, está aqui. Qual o papel desse núcleo evangélico do PT no rompimento com a visão que estigmatiza os crentes, insiste em inferiorizá-los e até infantilizá-los? Tem resposta para isso aí, irmã? Ou quer pensar? Não tem resposta. Nosso papel, eu digo exatamente que nós estamos aqui para fazer esse contraponto mesmo, né? Para mostrar que não tem evangélicos progressistas, que pensam, que lutam. Inclusive, nós estamos organizados como núcleo de base, né? Nós não somos setorial, nosso objetivo não é espaço de poder dentro de partido, de ocupar nada, mas sim de contribuir com a formação do nosso povo. E, principalmente, né, para falar, porque a gente valoriza muito essa questão do lugar de fala, né? Crente, cristão, fala com cristão. Você tem uma linguagem própria. Então, a gente está aí para contribuir nesse processo de formação, de trazer conhecimento. Eu estava aqui já com esse versículo na ponta da língua, né? Quando a gente foi falando tanto das dificuldades de companheiros nossos de partido, ou como irmãos de fé, de compreenderem quem nós somos, é o que está lá em Oséias, né? O povo perece por falta de conhecimento. Então, a gente se propõe a ser núcleo de base exatamente para estar fazendo contraponto e estar trazendo conhecimento, tá trabalhando com formação. Então, essa é a nossa proposta. Frei José Orlando Longarez, cara de luta lá de São Paulo. Frei não é mole, não. Ele diz aqui: todos os movimentos sociais como o PT estão criminalizados pelo governo federal. Marina foi formada política e socialmente pela SEBS e por Dom Moacir Krieg, que é um arcebispo lá, acho que é de Manaus, era de Manaus, se não me engano. O Frei tem uma história de luta com o PT já há bastante tempo. Newton Júnior de novo, ó. Newton Júnior não tá mole, não. Existe alguma relação do núcleo de evangélicos do PT com a formação da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito? Essa pergunta é boa, hein? Nós somos parceiros. São movimentos distintos, né?
o movimento da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito é apartidário ou suprapartidário, porque ninguém é neutro, né? Eu prefiro dizer que são suprapartidários, mas pastor Ariovaldo Ramos, por exemplo, sempre que nós precisamos, queremos um diálogo, ele está sempre disposto a nos ajudar, a contribuir conosco, né? Tem pessoas também que estão tanto engajadas na frente como no núcleo, mas o núcleo é um movimento partidário e a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, ela é suprapartidária e também é partidária porque tem pessoas que ainda não se identificam com um partido A ou B ou C. Então, são movimentos progressistas, são irmãos de luta, mas cada um tem um seu espaço de atuação. Aí, a Val Araújo, que é uma irmã que a gente conheceu agora há pouco tempo, está dizendo aqui: boa sorte na sua luta. Aí, porque as opiniões que escuto sobre o evangélico não são boas, não, viu? Aí ela continua: Jesus andava com prostitutas, fariseus, pobres, ricos, negros e brancos, gays e lésbicos. Só não andava com a hipocrisia. Depois ela diz: acho que o envolvimento com política ajudou a demonizar os evangélicos. É exatamente o que o Reis André falou em relação à fundação do partido e a opção que algumas igrejas fizeram em relação à questão de envolvimento com a política. Que eu, por exemplo, quem governou nos últimos 4 anos a cidade do Rio de Janeiro foi o partido da IURD, né, através do Marcelo Crivella. Cara, quem não é da IURD e tem um pouco de consciência política e não tem nenhuma ligação com igreja nenhuma, mete o pau. Porque o exemplo que eles têm de evangélico, o pessoal que não tem um pouco de noção, né, é exatamente o Marcelo Crivella, né, que chegava, falava de Deus, nananã, mas demonizava todo mundo, demonizava a fé dos outros, demonizava o carnaval, demonizava a sociedade, e que aí fez uma lambança danada na cidade, péssimo administrador, porque se ele ainda fosse um bom administrador, ele teria passado mais tranquilo, mas péssima administração dele foi horrível, a cidade que já tinha problemas ficou pior. Então, na verdade, quando você coloca essa chancela, isso é muito importante vocês terem essa visão de não querer ter poder, porque, na verdade, quando você chancela essa questão, eu sou cristão, eu sou católico. Se você fizer, como a gente diz para a criança, caca, né? Se você fizer caquinha, meu irmão, vai vir pesado. Então, como eles se colocaram o tempo todo como os caras de Deus, não sei o quê, aí suja todo mundo, lambuza geral. Né? Lambuza geral. E o discurso do cara que entrou agora, do bonitinho que tem aqui, é exatamente esse. Não, o Rio de Janeiro vai ser uma cidade para todos. Aí vem com aquele discurso como se nós, cristãos, não tivéssemos essa visão que a cidade tem que ser para todos, que a sociedade tem que ser para todos, né? Como se nós não aprendêssemos isso no Evangelho, né? Porque o cara que entrou tem uma visão de Evangelho completamente deturpada e problemática que traz essa discussão. E as pessoas ficam com essa visão que a irmã tem, né? Uma visão que talvez seja essa visão passada por esse pessoal aí que infelizmente foi sofrido. Infelizmente. Eu fiquei muito triste realmente com essa administração aqui do Rio de Janeiro. Que não é diferente, aí vem outra questão, de administrações, muitas vezes, de cara que não tem religião nenhuma. Né? Mas fica marcado, porque o cara, todo tempo que vai falar, ele se coloca não como prefeito, mas como bispo da igreja. Então é complicado demais. Eu acho que isso é muito complicado, essa junção dessa forma. Mas quando você tem um político, vamos supor, a Benedita da Silva, se ela fosse prefeita, ela ia assumir não como a pastora ou a missionária, ela é a Benedita da Silva. Ela ia sentar lá, é uma política que ia fazer o trabalho dela. Ninguém ia taxar a Benedita e nem ia olhar para ela com esse olhar de ela é evangélica, por isso que ela está fazendo assim. Está entendendo a diferença? Então, essa posição de vocês dentro do PT é muito importante por causa disso.
Esse partido do Crivella, pelo amor de Deus, nem vou falar nada para não estender mais. Já viu que eu tô meio revoltado com o Crivella. Mas vamos lá. Ô, Newton Júnior, eu vou pular sua pergunta aqui, porque senão você vai monopolizar o nosso programa aqui, pô. Tá bom? Tô brincando. Mas eu vou pular porque tem outras contribuições. O Frei José o Longarês está dizendo aqui, Neivia está linda, com estes dois negros franciscanos como moldura para sua beleza de mulher evangélica e petista. Parabéns pela live, viu? Que coisa linda. Mas vamos lá. Também. A próxima pergunta. Quer falar alguma coisa, André? Então, em relação a isso que você está falando, e é importante a gente testemunhar que Benedita da Silva foi a única mulher governadora preta, cristã, que não se envolveu em nenhum tipo de escândalo. Garotinho, evangélico, preso. Cabral, preso. Pezão, preso. Rosinha, enrolada. Witzel agora, inclusive, até, né, teve um ato de fé aí. Espero que ele realmente tenha se arrependido e tenha, né? Eu não vou julgar. Eu tô, né, pedindo a Deus que ele de fato entenda a seriedade do que ele fez, né, em relação ao batismo, que é fruto, segundo a nossa tradição cristã, de um arrependimento, né? Então, vamos lá. Então, a Benedita está aí, cara. A Benedita seguiu a única que não teve nenhum tipo de envolvimento com nada, sabe? Uma administração de 6 meses que ela assumiu, né? A garotinho saiu, deixou ela numa situação bem frágil e ela encarou, sabe? Encarou com seriedade, com uma gestão muito interessante. Pena que o povo do Rio, né, vacilou dessa vez, né? A gente podia ter hoje aí, enfim, ter tido um segundo turno diferente, Marta e Benedita. Imagina, Marta e Benedita, que coisa linda. Como seria uma disputa legal? Você ia ter que disputar assim, caramba, as duas são ótimas, e agora? Pô, ia ser lindo. Mas não, ficou do menos pior, cara. Horripilante. Mas, enfim, o Dudu, o Dudu Maravilha está aí, e aí o povo vai ser oposição também. Então vamos seguir na oposição, o Dudu Maravilha. Vamos lá. Vamos continuar aqui no nosso script. Você já falou que vocês se organizam em núcleo, né? Então eu não vou fazer essa pergunta. Vocês sofrem preconceito de evangélicos que estão fora do partido? Você já falou sobre isso também. Mas você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu acho que não é notório, né? A gente vem sofrendo ataques dia após dia, né? Quando, inclusive, no início do ano passado, aliás, não, no início desse ano, a gente fica meio perdido, né? Com essa pandemia, a gente não sabe quando foi ano passado, quando foi esse ano, quando é esse ano. Mas saiu uma notícia, né? Que ano passado, nós fizemos o encontro nacional, o primeiro encontro nacional do Núcleo de Evangélicos. Eu participei. E aí eu brinco que até minha imagem circulou aí nas matérias tenebrosas contra nós, porque aí inventaram que a gente queria fundar uma igreja no PT, enfim. Então, a gente, se você jogar na internet, dá um Google, você vai ver como é que a gente sofre enquanto núcleo de evangélico do PT pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Joga no YouTube que você vai ver. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Ok, então vamos lá. E o que você pode dizer para a gente das notícias que são propagadas de que o PT quer fechar igrejas e impor ideologia de gênero? Rapaz, volto a dizer, Oséias, o povo perece porque falta conhecimento. Qual foi o período que teve o maior crescimento de igrejas evangélicas no país? Pegando o censo. O governo Lula, ele assume em 2003.
A gente não tem resultado ainda a gente não tem censo ainda de 2020, que seria agora, mas a gente sabe que o maior crescimento se deu nessa década de 2000 a 2010. Foi o boom. Então, como é que o Partido dos Trabalhadores, que foi duramente contestado pelos evangélicos e evangélicas de alguns segmentos, que fecharia a igreja, e exatamente nessa gestão que o crescimento evangélico se dá em maior proporção. E se você vai pegar no mundo, o Brasil foi onde teve o maior crescimento nessa década, né? E lembrando aí o que Reis falou, foi a lei, né, que foi exatamente no primeiro ano do governo Lula, que tem um videozinho, inclusive rolou muito nos últimos tempos, foi a Lei 10.825, que alterou o Código Civil e deu autonomia jurídica para as instituições religiosas. Então, a gente costuma dizer que foi o que regulamentou, de fato, a liberdade religiosa, né? Já prevista, mas com essa alteração da lei. Então, a primeira coisa que você já derruba das fake news é essa questão de que vai fechar a igreja, porque foi o período que mais cresceu, né? E a gente sabe que o pai da mentira, a gente até brincou outro dia, né? A gente tem que deixar de falar fake news, é mentira. E a gente, enquanto cristão, a gente sabe que o pai da mentira é o diabo, né? Então, a gente vê que, infelizmente, a falta de conhecimento, inclusive do que é proposto nos projetos, né? Por exemplo, a questão de ideologia de gênero nunca existiu da forma que pintam, né? Entender a questão da educação sexual, inclusive de pais, por exemplo, que foi uma questão que eles misturaram muito a questão da educação sexual nas escolas com ideologia de gênero, né? Eu quero trazer especificamente sobre a questão da educação sexual. Se a gente tivesse uma educação sexual nas escolas e também com pais, com certeza nós estaríamos prevenindo o alto índice de estupro, a gravidez precoce. Então, o que a gente vê dessas notícias que têm sido propagadas, principalmente por evangélicos, é que, enquanto evangélicos, estamos fugindo do que preza a palavra, de a gente colocar à prova tudo que nos for dito. A Bíblia, em diversos trechos, mostra que a gente precisa, não é ouvir qualquer coisa e ir acreditando, não, mas você tem que provar, botar à prova. É verdade? Então eu acredito, não é? Eu rechaço. Então a gente tem visto que princípios basilares da fé cristã têm sido esquecidos e ainda mais contra um outro princípio que diz que maldito é o homem que confia do homem. A gente sabe que a maioria das fake news é assim, eu passo por Reis disse, olha, eu conheço Neiva, eu confio Neiva, então o que ela está dizendo é verdade. E aí vai passando. Não se dá o trabalho, a gente virou uma sociedade muito imediatista. Com as redes sociais, isso se potencializou. A confiança, e é interessante como a confiança nas pessoas, ela, ao mesmo tempo, está exacerbada para algumas coisas, mas totalmente cética para outras. Pesos e medidas diferentes. E com isso também você vê que a pessoa, ao acreditar no que dizem, as pessoas também, eu penso que é uma forma de se eximir. Bem, eu acreditei porque foi alguém que disse. Então, ela não se dá o trabalho de procurar, de pesquisar. E se depois for acusada de que que ela mentiu, que ela cometeu, ela provocou
um desagravo a alguém, ela vai dizer, não, mas não fui eu confiei em fulano, em cicrano, que me passou a informação. Então, você vê, são muitas coisas que estão envolvidas nessas fake news. Então, a pessoa não querer assumir responsabilidade nem de conhecer, mas também de transferir a responsabilidade se ela for acusada de algum mal. Então, para mim, o pano de fundo é sempre a questão do conhecimento. E aí a gente faz a reflexão de como as nossas igrejas, e aí eu não quero generalizar, mas falando em linhas gerais, estão carentes de aprofundamento da palavra, de estudo da palavra. A gente entrou nesse movimento também de imediatismo, de soluções rápidas, de tudo é para ontem, e as pessoas, elas se acostumam a pequenas palavras da caixinha de promessa, como se aquilo fosse preencher toda a sua vida. Então, estão rasas espiritualmente, então, estão rasas de conhecimento e são levadas pelo vento de qualquer pessoa, né? Então, de novo, a questão do conhecimento, e por isso eu volto a afirmar que a gente surge para trabalhar a questão do conhecimento, para fazer o contraponto, para fazer formação política. Ô, Neiva, tem isso também que você falou, mas tem também a maldade. Sim. Tem a maldade, que eu acho que é o que acaba dando sustentação a tudo isso que você falou. Porque, gente, como é que pode um candidato, ou melhor, um prefeito eleito, que está disputando a reeleição, falar que um determinado partido ia instaurar a pedofilia? Como é que pode isso? Como é que pode uma pessoa utilizar o púlpito para dizer que se o Partido dos Trabalhadores fosse, né, se o candidato fosse eleito, iam fechar igrejas? Como é que pode isso, gente? E o pior, o nosso povo, como você falou, né, acredita e não faz uma crítica em relação a esse que está propagando. Não faz, gente. Isso é um absurdo. Não, eu não vejo esses caras sendo enquadrados. Esses que hoje estão falando mal, inclusive, foi hilário. O cara foi para a internet falar mal do PT, PSD, PT, PSB, PSOL, PCdoB. Aí, para fazer birra, o Varão foi para a internet para apoiar o PSB, que tinha que derrotar o PT. Gente, que fissura é essa? Sabe? Que fissura é essa, gente? E o pior, a tática da mentira, da criação do medo, que isso estava lá atrás, desde a década de 80, e que se atualiza, ganha uma sofisticação e continua enganando o povo. Sabe? É inadmissível. Você vê hoje, né, a forma como essa galera continua nos espaços de poder. Sabe? O patrimônio dos caras cresce, o poder de influência dos caras cresce, mas não tem capilaridade para o povo. Não tem. Você não vê os caras indignados nas pautas importantes: saúde, educação, moradia. Falar, não, o MTST é um movimento de vândalos. Vai ver a base social do movimento. Está sim de evangélico. Vai no MST, está assim de evangélico. Acompanha o povo da Comissão Pastoral da Terra, está assim de evangélico, que não tem os seus direitos garantidos, e por isso tem que lutar. Estão lutando por moradia. Sabe? Então, assim, vocês estão falando isso, assim, eu confesso que eu fico até passando mal, porque é muito revoltante, sabe? Ver que os caras usam o medo para poder enganar o povo, usam o medo para poder garantir que os seus poderes permaneçam, né? Enfim, Jefferson. Então, tem duas coisas aí. Vou falar só de uma, muito importante, né? E eu acho que a gente vai precisar fazer uma live sobre teoria de gênero. Eu vou chamar uma pessoa para vir falar com a gente sobre isso,
Eu acho que a gente não falou sobre isso ainda, eu acho que é importante. Porque existe sim no campo das ciências sociais uma teoria chamada teoria de gênero. A teoria de gênero ela trabalha com categorias que não falam só da questão sexual, né? São diversas categorias. É o papel social das pessoas, né? Há uma diferença entre o seu sexo, né, e o seu papel social. Então, e isso é fundamental da gente entender, porque senão, isso eu falei para alguns negros aí evangélicos que vinham, e católicos também que vinham debater comigo sobre esse assunto, eu falava o seguinte: olha só, irmão, se você não entender que é importante a gente falar de gênero, a gente vai continuar sendo visto na sociedade como escravo. Porque o gênero que foi atribuído para o negro na história é indolente, escravo, preguiçoso, com pouca inteligência. Isso são gêneros, são criados para a gente, é o papel social que a gente tem. Né? Então, as pessoas não sabem o que é. Esse termo ideologia de gênero foi cunhado dentro da Igreja Católica, e a partir de congressos que aconteceram na América Latina. Era uma forma de tentar combater essa visão progressista de se mudar os papéis das pessoas. É aquela velha história. Uma mulher não podia ser motorista de ônibus, porque o gênero da mulher é ser dona de casa, né, tal, tal, tal. Então, as pessoas não sabem nem o que é e começam a falar de coisas que não sabem, porque esses falsos pastores, falsos padres, falsos cristãos, e eu vou falar mesmo assim, eles começam a pregoar coisas para dar medo nas pessoas e levar as pessoas ao pânico e elas votarem sem pensar e sem saber o que é, a ponto de você não conseguir dialogar com elas e dizer o que é gênero. E dizer que essa tal de ideologia de gênero não existe. Até entre nós mesmo, pessoas da esquerda progressista, falam de ideologia. Isso não existe. Não existe essa ideologia de gênero, isso é uma balela. Existe sim uma teoria que estuda o gênero e que eu posso. A Andréa Frazão, que é minha orientadora, ela é uma das maiores pesquisadoras dessa área no Brasil. Vou ver se eu convido ela para participar de uma live com a gente para falar sobre gênero. Entendeu? Que eu acho que é importante. Tem outros colegas da história que trabalham com isso. Então, acho que é importante a gente falar disso, porque é muita mentira, sabe? Cara, é muita enrolação para se chegar ao poder, que na verdade o que interessa ao cara é colocar alguém lá que vai facilitar a vida para ele, né? E que não vai combater as práticas que eles fazem. Eu aplaudo, por exemplo, o governo de Angola tem um monte de coisa errada, mas tem uma coisa que eu aplaudo o governo de Angola. O governo de Angola não deixou os caras chegarem lá e brincar com a fé do povo. A igreja pode até existir, mas os pastores brasileiros foram expulsos, né, da Igreja Universal. Não tem medo de falar isso, não. Os caras estavam fazendo os pastores de lá de escravos, de gente de segunda categoria, pegavam o dinheiro, atravessavam até a África do Sul dentro de carros. A mesma prática que eles fazem aqui para poder lavar dinheiro, eles estavam fazendo lá. Né? E lá o governo não deixou. Né? O governo lá não deixou. As igrejas foram fechadas. E os pastores de lá tomaram posicionamentos de que tudo estava errado. Infelizmente, aqui no Brasil, os nossos homens de fé acabam sendo cooptados por essa questão do dinheiro, né, da boa vida que você tem quando você é uma liderança. Isso acontece no partido político. Nós brasileiros gostamos muito da Casa Grande. Já que a gente está falando de história, né? A gente gosta muito de Casa Grande. A gente não quer viver na senzala e nem quer que todo mundo vivendo ali num carramanchão, numa coisa mais simples. A gente quer a casa grande. E aí, quando você toma uma proeminência em alguma coisa, você acaba querendo ficar na casa grande. Isso acontece também nos partidos políticos. É uma questão nossa que a gente precisa resolver. Por exemplo, o José Mujica, lá do Uruguai, foi presidente, continuou com o fusquinha dele, morando na casinha dele simples,
e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente tem essa necessidade de morar em palacetes, em ser rico, em estar melhor que os outros. Então, nós temos esse problema. Não é só na igreja, não. É na sociedade de um modo geral. É por isso que a gente vive essa desigualdade que a gente vive, né? Infelizmente, é essa análise que eu faço do brasileiro. E hoje eu estava vendo uma live, aí você falou de uma outra coisa importante, que era a segunda coisa que eu queria falar. Todos os homens no Brasil que tentaram, homens e mulheres, que tentaram mudar o patamar da sociedade, principalmente trazer direito para os trabalhadores e melhorar a vida dos pobres, foram taxados. Houve um mecanismo na sociedade, a elite criou um mecanismo para colocar aquela pessoa numa situação de que ela fosse ladrão, de que ela fosse uma pessoa injusta, de que ela fosse execrada pela sociedade. Fala um nome aí, Zumbi. Vai falando os nomes aí de pessoas que vocês lembram, de que lutaram pelo pobre, que conseguiram mudar alguma coisa. E no final eles vão ser o quê? Pode prestar atenção aí. É o Jango, é o Getúlio. Getúlio tinha os erros dele? Tinha, mas ele tentou melhorar a situação da sociedade brasileira. Você vai falando dos caras que na história tiveram uma vontade de mudar alguma coisa, no final a elite deu um ipom nos caras, botou o cara preso, ou mandou o cara embora do país e deu um golpe. É importante ter essa visão, entendeu? A gente, quando está vendo aí hoje o que aconteceu, quem acompanhou a notícia, o Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro está trabalhando, agora é sócio de um escritório que ficou com a massa falida lá nos Estados Unidos, da Odebrecht, da OAS e das empresas brasileiras. E hoje também saiu a notícia que essa empresa tem um documento lá de que aquele tal do Trisprex, como diz o Lula, o Tripex, né, pertence ao OAS, está lá nessa empresa. Quer dizer, a gente acaba vendo que foi tudo montado para destruir uma liderança que tinha seus defeitos, tinha suas falhas na administração, na política, tinha, como todo mundo tem, mas que estava trazendo a vida do brasileiro pobre para outro patamar. Então é isso que a gente tem que estar atento. Como a gente vai fazer para mudar isso na cabeça das pessoas? Eu não sei, irmão. Mas a gente está fazendo a nossa luta e a gente tem esperança de mudar. É isso que é importante, né? Então é isso que eu queria falar nessa reflexão, a partir da reflexão da irmã. Eu acho que é importante a gente tratar dessas coisas, né? A Marielle Franco aqui, a Elizabeth está lembrando, morreu Marielle Franco. Se você começar a ver, cara, uma semana depois da morte da Marielle Franco, que eu vi de fake news falando coisas da Marielle Franco, ela sentada no colo de traficante, ela amiga de traficante, os caras fizeram montagens horripilantes sobre a Marielle Franco. Quem era a Marielle Franco? Alguém que lutava pelos direitos humanos aqui nas comunidades do Rio de Janeiro, uma pessoa que lutava pelo pobre. É isso que a gente tem que observar, né? Mas vamos lá. Querida irmã, como vocês lidam com os debates internos do PT com outros setoriais como LGBTQI e mais, né, que agora eu não consigo falar ainda essa sigla, eu tenho essa dificuldade, e da nova política de drogas? Bem, a gente ainda não tem avançado ainda tanto enquanto núcleo de evangélicos em debates conceituais, né? Mas a gente sempre tem como prisma a questão de não acepção de pessoas, muito pelo contrário, e aí partindo do princípio bíblico, né, que está lá em Romanos 2, de garantir os direitos civis para todos e todas, e mostrando que a questão de fé é uma questão individual. Então, eu não posso estabelecer o que o outro deve ser ou não a partir daquilo que eu creio. Eu tenho que respeitar o outro, né? Então, a gente tem ido sempre pela pauta da garantia dos direitos civis para toda e qualquer pessoa, independente de gênero. E em relação à política de drogas, a gente ainda não fez uma discussão, né, sobre isso, mas sempre a gente pensa nessa questão de sempre fazer uma abordagem sobre a questão da saúde pública e também a descriminalização do usuário, né?
porque mas a gente não fez ainda nenhuma discussão sobre isso, até porque o núcleo, ele tem, de fato, é uma vida ainda novinha, né? A gente ainda está se estruturando. Eu não cheguei ainda a falar especificamente, mas, por exemplo, a gente hoje, de forma estatutária, nós somos instância a nível municipal, é previsto. Mas hoje nós estamos organizados numa coordenação estadual, em cada unidade federativa, e numa grande coordenação nacional. Mas esses dois espaços são espaços de articulação para a gente pensar quais são as melhores formas de agir e de se unir, né? E de buscar se ajudar mutuamente nos estados e municípios. Então, essas pautas não fizemos ainda nenhum debate específico com os setoriais, mas a nossa visão é sempre essa. Legal, vamos para a próxima. Qual é a relação dos evangélicos do PT no combate ao pecado do racismo? Aí eu já vou pegar de novo o versículo que a gente utilizou de Romanos, né? Para Deus não há acepção de pessoas, todos são iguais perante eles. Mas eu gostaria de trazer aí um trabalho que nós fizemos especificamente agora, né, no período eleitoral aqui na Bahia, e que eu recomendo todo mundo que quiser conhecer um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido e de como a gente vê a questão da fé e a política e dos princípios do Partido dos Trabalhadores com a fé que nós professamos. A gente colocou agora todos os candidatos, todos os anos, né, os candidatos a prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, deputados, enfim, todos os candidatos do partido, eles assinam uma carta de compromissos. E essa carta de compromissos, especificamente, tem 13 pontos, e nós fizemos, para tratar essa questão do racismo, tem 2 compromissos que tratam, né? Que é o compromisso 5, que é contra o preconceito e discriminação, que aí vai para além da questão do racismo, mas também a questão do preconceito com a questão de gênero, mas também o compromisso, salvo engano, o compromisso 11, que é o enfrentamento ao genocídio da juventude negra. Então, a gente fez esses 2, aliás, fizemos os 13 compromissos à luz da Bíblia, que expressam um pouco como nós nos relacionamos com os princípios do PT, o que nós pensamos, e nessa perspectiva mesmo de fazer formação política. Então, para nós, combater o racismo estrutural é promover a igualdade racial, é enfrentar, né, a violência contra a juventude negra e, principalmente, pensando na questão da fé. É uma demonstração de fome e sede de justiça, né, como está lá, como Jesus disse lá em Mateus 5. Então, defender essas causas, né, combater essas questões é prova para nós de que conhecemos a Deus. Se a gente se cala diante do racismo, se a gente se cala diante do preconceito, a gente está negando a própria fé que nós professamos. Então, o combate ao racismo e a necessidade de promoção de igualdade racial é uma luta que tem que ser diária entre nós. E aí a gente convida para vocês conhecerem esse material, né? A Carta Compromissos do PT à Luz da Bíblia, que está disponível aí no site do PT Bahia. A gente está compartilhando também nas nossas redes sociais. Eu acho que eu já passei para o RAS esse material, né? Então, a gente convida aí, porque eu acho que é interessante, porque ali você tem os princípios do partido, e é nessa perspectiva mesmo de trazer luz e conhecimento, para mostrar que aquilo que o partido defende não contradiz em nada a palavra. Foi até um exercício que a gente fez, pensei assim, bem, peraí ainda, todo mundo está dizendo que não pode, que é isso, que é pecado, que aquilo, vamos ver o que é que a Bíblia diz, vamos confrontar para ver se a gente está errado ou o que é que, onde é que está realmente a verdade. Então, a gente toca nesse assunto agora, porque foram 2 compromissos que a gente se dedicou a estudar também para subsidiar também com a palavra, né? Porque eu digo, crente fala para crente, se não fala na Bíblia,
não é crente. Então, a gente também traz isso, né, na questão da fé, né? É pecado. Se é pecado, eu preciso combater diariamente, né? Eu preciso ter isso como uma demonstração de que eu tenho fome e sede de justiça e que eu conheço a Deus, por isso eu defendo essas causas. Uma coisa, Raiz. Super legal, né? Esse tipo de material didático, a Nívia tinha me enviado, sim, eu tinha visto, achei super legal, uma linguagem super simples, de fácil acesso, e eu acho que é isso. O caminho é esse mesmo, né? Então, acho que as pessoas tiverem interesse, tiverem a curiosidade de saber, assim como eu tive, por favor, vão lá, visitem, leiam, reflitam, que eu acho que a gente está em tempo de maturidade, né? Não tem mais tempo para a gente ficar de infantilidade. Não, 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 não. Vê e julgue, e depois haja. Pronto. Sabe, eu acho que é potente, você vai ver e você vai ter oportunidade de transformar a sua mente em relação a muita coisa que falaram em relação aos partidos e organizações de esquerda. Então, está aí um bom convite para vocês lerem aí esse material, que foi muito bem elaborado e super legal mesmo. Que Jefferson? tipo de leitura bíblica vocês fazem para dar conta dos desafios que a sociedade coloca? Tem que ser uma leitura popular, né? Sempre buscando contextualizar e sempre destacando os aspectos sociais que a Bíblia revela, né? Isso tem sido a nossa inspiração. E aí, como a gente falou, né, esse material, eu acho que o Raj já falou aí a questão da linguagem que a gente busca trazer de uma linguagem simples e pensando no povo, né? A leitura, a gente precisa fazer uma leitura da Bíblia como um livro de fé e de prática, não algo distante, né? Tem que ser uma leitura popular, sempre buscando contextualizar e sempre destacando esses aspectos sociais que a Bíblia revela. E aí vem uma pergunta legal. É verdade que o Lula ouve com carinho os evangélicos do PT? Olha, meio que a gente respondeu um pouco isso, né? O Rai já fez uma provocação lá no início, né? Ele, claro que ele ouve, como é que ele poderia esquecer 22% da população, que boa parte dessa população foi eleitorado seu, né? E se a gente for observar, os programas sociais, exatamente aquilo que a gente vem mostrando da defesa pela justiça social, pela igualdade de oportunidades para todas e todos. Então, a gente vê essa resposta pelos programas sociais que são tão próximos daquilo que o nosso Cristo defende, né? E aí a gente pode pontuar alguma coisa além da questão da intolerância religiosa, e que a gente já citou essa lei aí, no primeiro ano de governo do Lula, a gente viu, né, pelos programas sociais, a maior redução da pobreza da história do país, né, a redução das desigualdades, né, essas ferramentas de distribuição de renda, a ampliação de empregos formais, a redução do desemprego, a elevação de escolaridade. Nós temos a maior garantia, também o crescimento da garantia de direitos, e a gente tem como exemplo, para mim, um exemplo icônico, que é os direitos das trabalhadoras domésticas, e a lista também do trabalho sujo, né, o trabalho escravo, a valorização do salário mínimo, digno é o obreiro do seu salário. Então, a gente vai lembrando, eu vou falando essas coisas, vou lembrando dos textos que a gente pauta a nossa fé, né? Também a questão da política educacional inclusiva, que garantiu acesso, permanência, e aí eu me reporto aquele episódio de Marta e Maria,
que muita gente tem um olhar apenas que Maria e Marta deviam estar fazendo os trabalhos domésticos, mas Jesus mostra que uma delas escolheu a melhor parte. E quando a gente vai estudar e vai ver a fundo, para a mulher não tinha direito a estudar naquela época. Quem dirá ter como mestre um rabino, né? Era vergonhoso para um rabino. Então, a gente já vê ali Jesus incluindo, né, a mulher na educação. Então, a política educacional inclusiva, a ampliação da qualificação e a qualificação da saúde básica. Então, a gente vai vendo tudo isso, né? Além desse reconhecimento que aí toca na questão de fé, né, que a gente viu pela lei, mas a gente também tem que relembrar algumas coisas que foram específicas para o povo evangélico, como a criação da marcha né, do calendário oficial da Marcha para Jesus, em 2009 por Lula, o Dia Nacional do Evangélico, que foi por Lula também, e por último, foi sancionado por Dilma o Dia Nacional da Proclamação do Evangélico, em uma data icônica para nós protestantes, que é exatamente no dia da Reforma Protestante, e também, para mim, tem um simbolismo também muito forte, porque a gente vinha absorvendo uma cultura americana, por exemplo, do Dia das Bruxas, do Halloween, e que, por vezes, aí eu falo numa questão de fé, não vou falar aqui em detrimento a outras crenças, mas, para mim, enquanto cristã, foi muito marcante, porque eu estava... a gente deixava, por vezes, esquecia de uma data tão importante, que é a data da Reforma Protestante, porque nós estávamos sendo tão bombardeados pela cultura americana, e aí, de repente, uma data que é importante para nós, ela é instituída como um dia nacional, entra no calendário, uma valorização, não é em detrimento, porque a gente tem outras datas que também valorizam outras crenças, mas essa especificamente. Então, ele não ia deixar de fora, né, 22%. Há estudos que mostram que hoje a gente já é 30% da população, né? Então, ele sempre ouve com carinho. Como dizem por aí, o Lula é um bicho político. Ele é esperto. Mas vocês têm muito a contribuir, né? Assim como os católicos progressistas, o pessoal da religião matriz africana. A galera tem muito a contribuir com a sabedoria que essas religiões têm, né? Com a preocupação com a solidariedade. Então, tem muito a contribuir. Mas vamos lá. Quais são os projetos do núcleo de evangélicos do PT para o próximo processo eleitoral? É interessante você colocar isso, porque muitas pessoas só pensam em partido político, em movimentos políticos, com a cabeça nas eleições, né? Então, a gente considera que a eleição é um momento importante, mas não podem ser os únicos momentos da vida partidária. Então, como a gente vai repetir aqui, a questão da formação política, da organização dos núcleos, do combate ao conservadorismo, preconceito, a necessidade do nosso engajamento nas lutas sociais, são tarefas cotidianas, né? E a gente precisa lembrar que antes de 2022 tem 2021. E 2021 a nossa vida vai estar tocando aí. A gente precisa estar na trincheira da luta e da defesa da vida e dos direitos da população, né? Então, para além de pensar 2022, que é um momento decisivo, a gente tem que entender que, embora importante, os momentos da vida partidária não podem se restringir apenas a esses momentos. Precisamos estar nas trincheiras de lutas durante todo o tempo do nosso cotidiano, lutando e defendendo aqueles que mais precisam.
Alguma coisa, meu irmão, aí? Tá aí, né? Um compromisso do NEPT com o trabalho de base, né? Com a formação, isso é legal. E é isso, né? Eu acho que esse é o pensamento de quem de fato quer construir, né? Saindo desse viés aí oportunista e fisiológico só do processo eleitoral e pensando em contribuir para o desenvolvimento do partido, né? Que vocês militam e tal. Então é muito legal essa observação aí, bem encorajador e bem potente. Jefferson? Qual é a avaliação de vocês diante do processo eleitoral marcado por fake news vindo do setor evangélico tradicional? Você já falou um pouco sobre isso, né? Eu queria fazer uma pergunta específica em relação a vocês da Bahia. Como é que foi esse processo de vocês aí, de formação das chapas e dos candidatos de vocês aí em relação a tentar unir as vertentes de esquerda para tentar combater o famoso carlismo que tem aí na Bahia? Vocês tiveram esse diálogo, porque saiu fracionado, as forças de vocês saíram fracionadas aí na Bahia. O que você acha sobre isso? Se a pergunta for uma pergunta assim que você acha não interessante responder, também não tem problema não. Mas eu achava interessante porque o pessoal no Brasil não conhece um pouco essa realidade aí, né? Eu não vejo é, uma diferença muito grande do resto do país, não, né? Há uma diversidade muito grande, né? Há uma diversidade muito grande. A gente tem as nossas críticas a algumas alianças que foram feitas, né? Infelizmente, a gente hoje vive numa política de coalizão e, por vezes, há uma preocupação muito grande com a governabilidade e, por isso, se fazem algumas alianças. Então, nós temos nossas críticas, não concordamos com algumas coisas algumas decisões que foram tomadas. É, também houve muito diálogo, houve muita crítica, então as coisas não foram dadas facilmente, né? Embora por vezes tivemos votos vencidos e não tínhamos o que fazer. Não é um espaço muito confortável, porque eu não estou nesses espaços de decisão partidária. Eu estou no núcleo, a gente é uma articulação, mas a gente não faz parte de nenhuma executiva, de nenhum diretório, de nenhuma composição de liderança dentro do partido nos espaços de diretório. Então, eu não me sinto muito confortável porque eu não estou nesses espaços de definição. Mas digo que, enquanto militância, nos posicionamos, né, tentamos fazer ouvir e engrossamos o nosso coro com outras pessoas. Alguns pleitos nossos foram atendidos, outros não. Mas é assim na democracia, né? Legal. Quer falar mais alguma coisa sobre a questão do fake news, da fake news? Não, me contempla. O que ela falou, contemplou, Jefferson. Já, né? Então, vamos lá, para a gente encerrar. Quem quiser conhecer vocês, né? Agora, outra pergunta: existem esses núcleos em outros lugares do país? Sim. Sim, a gente tem, como eu falei, a gente tem uma coordenação nacional e nós temos vários estados já representados. Alguns apenas com representação, outros estão ainda na construção de seus núcleos, porque não é uma tarefa fácil. Outros já avançaram mais. Mas, por exemplo, para conhecer o nosso trabalho, a gente tem nas redes sociais, nós temos uma página do NEPT Nacional no Facebook, no Instagram, no Twitter e também temos no YouTube. Pensando nos estados, alguns estados já estão com páginas
estaduais. Né? Nós da Bahia temos uma página que... Essas páginas estaduais, inclusive, são mais novas, né? Foram feitas esse ano. Então, nós temos a Bahia, que tem uma página no Facebook e no Instagram, Santa Catarina, o NEPT do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e do Paraná, né? Então, esses já têm páginas específicas nas redes sociais. Mas nós temos, Minas Gerais já tem um núcleo, Amazonas nós já temos representação, Pará, ele está se expandindo, né? Mas não é uma tarefa tão fácil de organizar, principalmente nesse ano de pandemia, né? Então, a gente convida, né, para que vocês possam... Nós, da Bahia, temos feito já algumas publicações no site do PT Bahia, inclusive, como eu falei, esse compromisso. Se alguém quiser dar uma busca lá de Núcleo de Evangélicos, ou NEPT, vai encontrar algumas coisas nossas, mas as nossas informações, a maioria mesmo, estão nas nossas redes sociais. E, para além disso, aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem feito um programa mensal dentro da TV PT Bahia, que é o Papo de Crente. Hoje, inclusive, nós realizamos o 5º programa, e foi o último do mês, porque a gente está todas as primeiras quarta-feiras de cada mês, das 17 às 18 horas, lá na TV PT, que também é transmitido no Facebook do PT Bahia, do NEPT Bahia e do NEPT Brasil. Hoje nós tivemos, né, só para falar um pouquinho do que a gente tem feito, o primeiro programa a gente falou sobre família, o segundo programa nós falamos sobre a importância da mulher evangélica na política, o terceiro, que já estava mais próximo do pleito, falamos sobre o respeito ao púlpito e a autonomia da igreja no processo eleitoral, e o quarto programa, sobre o que nós fizemos com candidatos a prefeito e vereador, a gente teve como tema governar e legislar, para quem e para quê. E o de hoje, especificamente, né, pensando nesse período eleitoral que nós passamos, a gente debateu sobre democracia versus proselitismo religioso como prática política, porque a gente viu que, numa escala talvez não tão perceptível nacionalmente, mas para aqueles que estavam nos seus municípios, houve uma investida forte, pesada. Aqui na Bahia mesmo, nós sentimos nesse segundo turno, inclusive com a vinda de Feliciano e companhia para fazer café com pastores, vídeos e mais vídeos de Silas Malafaia e por aí vai. Então, a gente vê que o proselitismo religioso tem sido uma prática política nefasta, né? Então, a gente tratou disso hoje também. E também temos feito na TV PT Nacional alguns programas também, algumas lives, que a gente sempre vem anunciando antecipadamente nas nossas redes. Muito legal. André, mais alguma coisa aí para perguntar, contemplar, falar alguma coisa? Eu confesso que já estou para concluir, porque a nossa irmã saiu de uma jornada hoje do hospital, então, assim, ela gentilmente já, como uma boa cristã e guerreira, se comprometeu no sim, né, entendendo que nossa palavra é sim ou não, então ela já está aí com a gente aí. Eu acho que já tá legal para ela descansar um pouco, para que, assim, ela teve hoje um dia bem corrido, né, correria de procedimentos médicos, então acho que já me contemplou, já estou muito satisfeito as coisas com que eu ouvi. E é isso aí, né? O povo agora já sabe a verdade, já sabe o que de fato os evangélicos do PT fazem. Então é uma oportunidade de você ver e acompanhar para você ter suas próprias conclusões. A irmã já falou, então agora você pode visitar o site, fazer o diálogo. A Neiva é super acessível, claro, dependendo do horário do almoço das crias, né? Ela tem as crias dela e o horário do almoço da molecadinha é sagrado. Tirando o horário do almoço das crias, você pode entrar em contato com a irmã e tal, e você vai ser muito bem acolhido e vai ter as informações. Então é isso, Jefferson.
Legal, deixa eu só colocar aqui duas participações aqui que eram grandes e eu não botei para não coisar enquanto eu estava falando. O nosso irmão aqui, Rodrigo Canela, diz o seguinte: a nossa força não foi dividida, a diferença é que o PT valoriza a diferença nas suas próprias bases. Vivemos brigando entre nós, mas como um fator de espaço e de fala de todas e todos. O PT se fortaleceu nesse ano com as alianças e foi uma boa decisão, de maneira geral, fazer tais alianças. Muito aprendemos também e, por isso, daqui para frente, teremos novos elementos para utilizar nas eleições. Isso aí é a visão do irmão. A irmã está dizendo aqui, Raiz André, vocês fazem a diferença, sempre acompanhem suas participações nas mídias alternativas. Obrigado aí. E o Newton Júnior, para encerrar, nosso irmão, hoje está com a mão nervosa. Esse cara é muito bom. Ele diz o seguinte: Neivi, agradeço pelo papo, fala muito elucidativa, é urgente mostrar que os evangélicos são, em sua maioria, trabalhadores e trabalhadoras, ainda que estejam cooptados pelo conservadorismo e admirem políticos reacionários, ainda assim são também os mais afetados pelas políticas públicas neoliberais. Não só os evangélicos, né? A gente tem pessoal aí de várias religiões e o pessoal pobre que vota nessa galera aí e acaba sofrendo no final, porque também acreditam nessa falácia, né, de que PT é isso, comunista é aquilo, come criancinha, vai roubar minha casa. O Boulos lá no São Paulo passou isso direto. Aí a André Santiago também diz, Nevia Lima, estou amando esse diálogo, parabéns. A gente quer agradecer aí, para encerrar, que a irmã está cansada, a gente vai encerrar agora. A gente quer agradecer a participação de todos e todas, dizer que foi muito importante ter vocês conosco, agradecer a participação da irmã que eu conheci hoje, dizer que estou muito assim, bem impressionado pela sua fala, dizer que nós estamos juntos aí nessa caminhada, de sofrimentos e alegrias, né? De decepções e surpresas, e dizer que não esmoreçam, que continuem, que vocês dão uma contribuição muito grande aí para a história da luta do povo brasileiro, né? E o povo brasileiro precisa muito da participação de vocês para educar, como você falou, e conscientizar esse povo cristão que está na mão desses caras aí que são lobos em pele de cordeiro e pensam só em se dar bem. E esse lance de Brasil para Cristo é uma falácia que eles têm, e na verdade eles querem o poder, né? E não é um Brasil cristão na sua essência. Então eu quero agradecer muito e desejar a você toda a paz e tudo bem, e dizer que, irmã, nós amamos você e que você continue aí com a sua luta, tá bom? Paz e bem. Contigo, irmão André. Suas considerações finais aí para o povo, falar aí para o povo aí. Enfim, suas considerações finais, mandar abraço para alguém. Tem essas ondas também, tem que mandar abraço, né, Jefferson? Jefferson manda para os parentes. Vem uma galera aí, família Machado, uma machadaria. Não apareceu ninguém hoje, André, me deixaram sozinho. Pois é, hoje te deixaram sozinho, né? Mas quando não é o povo da família, é o povo do IFIX, da Universidade onde ele estudou, e é muvuca. É muvuca. Mas, minha irmã, fica à vontade aí para fazer suas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer muitíssimo, né, a vocês por nos permitir participar desse diálogo da esperança. A gente precisa esperançar dia após dia e de nos proporcionar esse momento da gente divulgar um pouco do trabalho que a gente tem feito, né? E quero agradecer a todas e todos que nos acompanharam, mas eu quero sim mandar meu beijo especial para o meu povo do NEPT, né? De todo o Brasil, mas em especial para meu povo baiano, né? Irmãos e irmãs que fazem esse NEPT Bahia acontecer, porque esse não é um trabalho de um só, mas de muitos, né? Eu digo sempre para cada um e cada uma que o trabalho de cada um é importante para a gente fazer a diferença nesse espaço que eu entendo que Deus nos colocou, né, para fazer a diferença. E não podia deixar, eu não citei no início, mas eu faço questão de registrar que meu local de
pertencimento, é um distrito rural. Faço questão, tenho orgulho de dizer que eu sou do Riacho da Onça, e já convido vocês a conhecerem meu cantinho, né, para a gente comer um carneirinho assado, maravilhoso, com suco de umbu. Faço questão de dizer de onde vim. A gente não pode se esquecer de onde a gente veio, de onde a gente é, das nossas raízes. Então, só agradecer mesmo e pedir para que as pessoas possam estar divulgando esse trabalho. O que a gente mais precisa de ajuda nesse momento é de divulgação do trabalho que a gente tem feito para dizer, olha, espera ainda, tem uma turma progressista aí, né? Tem a turma lá do Diálogo da Esperança, tem a turma do Núcleo de Evangélicos do PT, tem a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, tem as evangélicas pela igualdade de gênero. Então, nós temos um grande número de movimentos progressistas e que a gente precisa se fortalecer. Nós temos espaços de atuação delimitados, mas somos irmãos e companheiros na luta contra toda injustiça social e pela igualdade de direito para todas e todos. Que Deus os abençoe, paz e bem para vocês e para cada um e cada uma que esteve nos acompanhando nesse diálogo da esperança. Maravilha, maravilha. Povo de Deus. André, rapidinho. Concluindo. Esse comentário aqui eu tenho que fazer, que eu achei maneiro. Julião. A gente chegou no ponto legal. Pô, Julião muito da legal. Resistência, pô. O irmão Júnior Lacerda aqui está dizendo o seguinte: gratidão, muito melhor que os programas da Globo e da Record, por exemplo. Programão, super instrutivo. Vocês deram aulas, os três. Eu queria falar isso porque, pô, legal. Tá ligado? Melhor do que a Globo e a Record, pô. O teu computador não vai funcionar, a internet não vai fluir. Sabe disso, né? Então tá tranquilo. Você tá assumindo já esse risco político. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Muito obrigado, Julião, meu irmão. Mandar um abraço pro Julião lá da Pedreira, Resistência. Aquele abraço, meu irmão. Paz e bem para você, meu irmão Júlio. Mas aqui eu queria só falar o seguinte, André, rapidinho para a gente encerrar. Diga. Eu queria dizer que, na verdade, a gente aqui faz tudo movido pela força do Espírito Santo. Né? A nossa ideia é fazer um discurso diferente mesmo, mas é sempre iluminado por essa presença que é o motor da nossa vida. Então, eu estou brincando aqui, o comentário foi legal, mas não somos nós, né? Não é a gente que faz. As coisas estão acontecendo e a gente não sabe nem como. Né? A gente não sabe nem como acontece, mas acontece. Então, a gente agradece muito a Deus e que Jesus continue nos abençoando e abençoando a todos aqueles que até hoje estiveram com a gente aqui, nos ajudando, porque foram muitas pessoas que estiveram aqui fortalecendo aqui essa corrente de fé. Então, a gente agradece muito aí. E dizer que todas essas pessoas que nos assistem, que estão com a gente, também são essa energia, formam essa corrente de energia que nos faz ir para frente. Né? Então, a gente agradece a todo mundo. E, assim, dizer que a gente ama cada um de vocês assim por estarem com a gente e estarem aceitando esse nosso desafio de estar aqui trazendo essas coisas. Tá? Muito obrigado aí a todos e todas. E obrigado, Jesus, aí, por essa oportunidade e por essa chance de estar podendo fazer uma coisa tão legal para a gente interiormente. Porque a gente aprende muito e vive muito melhor fazendo isso. Tá bom? Maravilha. Inclusive, nos inclua em suas orações, por favor. Precisamos das orações, porque cada dia é uma luta, né? Então, por favor, nos inclua em suas orações. Povo de Deus, já concluindo, uma palavra de alegria e de encorajamento para você, que está na carta de Paulo à comunidade dos Colossenses, capítulo 3, no verso 23, que diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa de herança, e a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então, povo lindo,
seja no sindicato, seja no partido, seja na escola, seja onde você estiver. Faça o seu melhor para que Deus seja glorificado através de sua vida e que haja justiça também. E vamos seguir o conselho do Paulo, né, para a sua comunidade. Sem injustiça, não cometamos injustiça, mas que possamos fazer para que a justiça possa florescer. Uma ótima noite para você, um bom descanso para vocês e paz e bem.